Olá, advogado, advogada, você está no canal Help Juris. Esse canal foi criado com a intenção de ajudar você no seu dia a dia a fazer com que os seus processos tramitem muito mais rápido e que você consiga acelerar o recebimento dos seus honorários. Eu sou Daphne Cunha, sou servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e vou te dar informações que são muito valiosas e que vão fazer com que você consiga fazer esse trâmite processual ser muito mais rápido, e tudo isso dependendo apenas do seu próprio trabalho. Nesse vídeo eu vou te contar um pouco da minha história. Eu sou servidora há 13 anos, no Tribunal de Justiça. Há mais de 10 anos eu já estou atuando numa vara civil. E na vara civil já trabalhei em vários setores. Já auxiliei no gabinete do juiz, a maior parte do tempo trabalhei em cartório, já fui chefe de serventia, substituta do chefe de serventia, já trabalhei no processamento, na digitação e atualmente trabalho um pouco em cada coisa, porque a cada dia que passa nós infelizmente temos menos servidores nos cartórios, nas serventias. Essa é uma situação geral do tribunal, então isso faz com que a gente tenha que fazer de tudo. Mas um dos trabalhos que eu mais faço é exatamente a certificação das custas processuais. E foi exatamente por isso, fazendo esse trabalho, é que eu verifiquei a enorme dificuldade que os advogados têm na hora do recolhimento, de saber exatamente quais as custas ele deve recolher, qual o valor, qual modelo de grégio utilizar, E isso tudo faz com que o processo atrase muito toda vez que não é informado corretamente o recolhimento de custas, não é informado na hora certa e é recolhido com valor a menor. Toda vez que esse advogado tem que ser intimado para complementação, tudo isso gera um atraso processual muito grande, Então, voltando lá à minha história, eu quando entrei no tribunal, eu sou formada em jornalismo, em direito, e tenho pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Bem, quando eu passei no concurso, eu era formada só em jornalismo. Então, a minha primeira lotação foi no Juizado Especial, e lá a gente via muito pouco de custas, Só mesmo nos casos de recurso inominado, é que você tem custas e tal, então via muito pouquinho. Mas assim que eu fui para a vara civil, eu tive contato, Então, com esse novo mundo ainda das custas. E eu ainda estava no comecinho da faculdade, muito no comecinho mesmo. Então, eu tô contando isso para você porque muitas vezes você pode estar pensando, só quem já tá no final da faculdade que vai conseguir entender, o meu estagiário não vai ter condição de entender custas. Não. Todo mundo consegue entender, mesmo que ainda não tenha direito, tá? É possível compreender, sim. E então aí eu, já na vara civil, tinha que trabalhar muito com custas processuais e a gente tinha que certificar, então eu tive que começar a estudar, Aí você tem vários cursos internos no tribunal, você tem que realmente ler todos os manuais, ler os modelos que existem e tal. E aí você pode estar pensando, Daphne, mas eu odeio matemática, por isso que eu fiz direito. E você está me falando que eu tenho que saber custas processuais para o meu processo andar mais rápido. Olha, a boa notícia é que você não precisa saber matemática. A matemática é a coisa menos importante quando se trata de custas, porque você vai precisar só da calculadora, tá? Na matéria custas, o mais importante mesmo é a interpretação de texto, porque a própria corregedoria ela disponibiliza os modelos de grégio, as tabelas de custas, e aí para cada modelinho tem lá bem explicado como você vai calcular de acordo
com a sua ação, de acordo, né, com seus pedidos. É muito mais uma questão de interpretação de texto do que uma questão matemática. E você pode ficar tranquilo que a minha intenção é exatamente te dar muita informação, muito conteúdo, para que você consiga encontrar os modelos que você precisa e fazer exatamente essa interpretação do que tem lá no modelo para os seus pedidos, para o seu dia a dia. É lógico que eu, né, levei aí toda essa minha trajetória profissional para aprender e para saber, né, profundamente sobre custas, como eu sei hoje, mas certamente você não vai precisar de 10 anos de estudo, né, para saber sobre o tema, porque existem muitos conceitos-chave, existem muitos atalhos que fazem com que você possa analisar o seu caso concreto e encontrar exatamente quais são as custas que você tem que recolher para aquele tipo de pedido. Então, de um jeito muito fácil, você consegue saber exatamente o que você precisa, né? E aí você pode estar se perguntando, Daphne, mas poxa, será que eu vou conseguir? Será que precisa de eu estudar muito tempo? Não precisa. Fica tranquila que com o conteúdo que eu vou liberar para vocês aqui no canal, vocês já vão conseguir perfeitamente encontrar todas as informações. Lá no comecinho, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me vi, né, diante da complexidade dos temas, né, da legislação e tal, eu vi que realmente era complicado, né? E parecia que eu estava assim num roteiro de uma série muito complexa, tipo Dark, lá da Netflix. Se você já viu, você vai saber do que eu estou falando. Que você não sabe quem é quem, os personagens, onde eles estão, em que ano eles estão, enfim, você fica com a cabeça toda confusa. Com as custas é mais ou menos assim. No começo você ficou perdida, não sabe quem é quem, onde é que está cada um, mas enfim, você vai ver que é muito menos complicado do que você imagina. E existem muitos benefícios de você recolher as custas corretamente. O principal deles, é o que eu já falei para vocês, é a capacidade que tem você recolher corretamente, informar na hora certa, vincular a sua grade, a capacidade que isso tem de economizar tempo de trâmite processual. Isso é extremamente poderoso e vai fazer com que você tenha os seus processos caminhando muito mais rápido e chegando aos seus honorários muito mais rápido, né? Que advogado que não quer isso, né? De fato, conseguir acelerar os seus processos. E o que é melhor, que é sem você depender de ficar pedindo para o servidor, para o juiz, porque aí você está colocando, né? Você está colocando nas mãos do trabalho de outra pessoa. E a minha proposta aqui é te dar informação para colocar isso nas suas mãos, né? Fazer com que o seu trabalho gere essa economia processual. Isso é possível. Mas além disso, existem muitos outros benefícios. Por exemplo, eu vou te citar aqui mais 3 benefícios, né? Um deles é o fato de que você vai economizar muito tempo do seu trabalho. Você sabendo exatamente onde você vai procurar os modelos, né? Qual tabela que você vai utilizar. Você sabendo exatamente isso, você vai ganhar muito tempo no seu escritório todos os dias, né? Sempre que você precisar fazer os seus recolhimentos, porque você economizando esse tempo, você tem muito mais tempo para se dedicar, né? A atender seus clientes, a escrever suas peças, enfim, você vai otimizar bastante seu trabalho. O outro benefício enorme é você ganhar confiança, né, do seu cliente. Eu vou contar uma história para vocês que de repente algum de vocês pode já ter passado por essa situação ou conhece alguém que já passou. Recentemente teve uma inicial, uma empresa era autora, né? E era uma questão contratual né, eles queriam dissolver um contrato e
Na verdade, o advogado não sabia exatamente como recolher a taxa judiciária e recolheu lá um valor X. Só que ele provavelmente, né, não sabia como, né, com certeza não sabia como recolher, como calcular essa taxa judiciária, e ele calculou em cima do valor da causa. Só que é o que vocês vão aprender comigo, que eu vou ensinar para vocês exatamente todos os itens, inclusive da taxa judiciária. A taxa judiciária, ela tem uma regra de recolhimento e existem várias exceções. A regra é que você recolhe 3% em cima do valor dos pedidos e não em cima do valor da causa. Existem só 2 ou 3 exceções que você recolhe em cima do valor da causa. Fora isso, é sempre em cima do valor dos pedidos. E existem também algumas outras exceções que ao longo do tempo vocês vão descobrir, né? Mas nesse caso, era 3% em cima do valor do contrato que ele queria dissolver. Então, o que aconteceu? Ele foi intimado a recolher mais R$ 19.895, quase R$ 20 mil. Você imagina como foi para esse advogado ter que contar para o cliente dele que ele tinha que recolher mais R$ 20 mil? Porque muitas vezes, vê se isso não acontece com você. Você é procurado por uma parte, né, por um autor, que quer entrar com uma determinada ação e que te pergunta: poxa, doutora, mas em quanto que vai ficar para eu entrar com essa ação, até para saber se eu consigo entrar agora, né? E você vai lá e dá uma informação para ele que pode estar completamente equivocada. Então, isso aí já é uma quebra de confiança, é uma quebra nessa sua relação com o cliente, né? Então, você saber sobre custas vai te dar essa confiança, vai te dar essa credibilidade de você poder, com segurança, mostrar, falar, não, ó, vai custar X, é assim, 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 e aí o seu cliente vai ter tranquilidade para decidir se ele vai entrar com aquela ação realmente, ou se vocês vão tentar um parcelamento dessas custas, um recolhimento ao final, enfim, né? Vocês vão ter ali como pensar soluções para isso. E mais um benefício que eu falei que ia dizer 3 para vocês, o terceiro, é economia de dinheiro mesmo, porque muitos advogados já me contaram que eles contratam outras pessoas para fazer esse recolhimento de greve para eles. Só que muitas vezes esse recolhimento ainda é errado, esse advogado vai ser intimado para complementar essas custas, ou seja, ele vai perder o tempo de trâmite processual do mesmo jeito, né? E ainda perder o dinheiro dele. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando de perder tempo, ultimamente eu tenho feito uma análise dos processos, todos esses processos que eu trabalho, e fiz também uma análise de processo em outras varas e cheguei à seguinte conclusão: cada vez que o advogado erra no recolhimento ou que ele não informa a grerge quando ele já faz o pedido e depois ele recolhe a menor, ou seja, ele tem que ser intimado novamente para fazer complementação, cada vez que isso acontece, isso gera um atraso que vai de 15 dias até 4 meses. Eu sei, é chocante. Eu fiquei chocada também. Então você imagina, num processo que você vai fazer aí diversos pedidos ao longo, né, de todo o trâmite processual. Se cada vez que você recolher incorretamente as custas, isso te gerar 2 meses, 4 meses de atraso, no final, isso significa anos, né? E isso é uma coisa que ninguém quer, né? Você não quer, o seu cliente não quer, a menos que você seja cliente do réu e esteja querendo, seja a sua estratégia, né? Tudo bem, aí nesse caso não tem que falar, mas se você tá pela parte autora, quer que se resolva logo, né? Para você também poder receber seus honorários, o quanto antes esse processo caminhar e se resolver, muito melhor, né? Então, você pode ver que só tem benefícios
em você saber fazer esse cálculo e fazer esse recolhimento corretamente. Mas aí você deve estar se perguntando, Daphne, mas eu não sei nem por onde começar, eu não tenho ideia de como é que funciona esse negócio das custas do tribunal, é muito complexo. Calma. Pode deixar que o meu papel aqui vai ser te pegar pela mão e te mostrar exatamente onde é que ficam as informações. Eu vou te dar muitas dicas, muitas informações valiosas que vão fazer com que você compreenda aos poucos como é que funciona essa questão das custas, né? Que vão te auxiliar a fazer o recolhimento correto. Para isso mesmo eu já te peço, né? Para você se inscrever no canal, para você me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, seguir o Help Juris, que você não vai perder nenhum conteúdo e eu te garanto que você vai começar a virar o jogo nessa questão das custas e vai começar a acelerar muito os seus processos. Então, eu espero vocês, espero que a gente ainda se encontre muito por aqui e que você possa aproveitar todos os conteúdos que a gente ainda vai postar. Até mais!